Olá pessoal! Oi pessoal! Meu nome é Sandra. Eu sou o Cláudio. Sejam muito bem-vindos a este vídeo. E hoje nós vamos falar aqui sobre os 5 maiores desafios que nós enfrentamos quando nós decidimos nos mudar para o Canadá. Nós, junto com o nosso filho Lucas, somos uma família de brasileiros que vive em Toronto, no Canadá. Há 5 anos nós nos mudamos para cá e desde então esse tem sido o nosso lar. E aqui nesse canal a gente compartilha com vocês um pouco das nossas experiências de vida, coisas que aprendemos por aqui, viagens e um monte de coisas. Então convidamos vocês a se inscrever nesse canal, já deixa um like nesse vídeo, né, pra você não esquecer no final. E fica aí com a gente que esse vídeo vai ser legal. Depois desse virão outros falando de temas também relacionados com o Canadá, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tanto quem quer vir para o Canadá ou ir para algum outro país. É isso aí. E vamos começar com o primeiro desafio e começando pelo começo, né? Porque o primeiro desafio foi tomar a decisão: vou realmente sair do Brasil e ir morar em outro país. Não é fácil essa decisão, porque você tem que desconstruir tudo aquilo que você formou com a sua vida. Seu patrimônio material, seu patrimônio financeiro, profissional, seu ciclo de amigos, sua família, é muita coisa que pesa na hora de você finalmente definir. A gente conversou muito, pensou muito, e quando a gente falou, não, a gente consegue fazer, financeiramente a gente vai se ajeitar, dá pra planejar direitinho, foi quando eu tomei um choque e eu fiquei bem impactada, assim, falando, cara, é isso mesmo que eu quero, é isso aí que, né, vou deixar a minha profissão, casa, amigos e vou tentar uma vida nova, desconhecido, né, está se jogando no desconhecido. E foi por causa desse motivo que a nossa primeira decisão foi ter uma experiência de 1 ano morando no exterior. Porque se a gente não se adaptasse, a gente sabia que a gente poderia voltar para onde a gente começou e retomar a nossa vida dali. E eu sei que existem muitos motivos para as pessoas quererem sair do Brasil, né? Mas o nosso era simplesmente porque a gente queria viver experiências diferentes. A nossa vida estava muito boa, a gente não tinha do que reclamar financeiramente, profissionalmente, mas estava meio que estagnado, sabe? Quando você parece que está parado, que nada mais ali vai mudar. Se continuar ali, você vai morrer fazendo a mesma coisa. E aí foi uma frase que o Cláudio falou nas nossas reflexões que eu vou passar aqui para vocês agora, que é: quando a vida deixa de ter surpresas, será que você ainda está vivendo ou você só está sobrevivendo? Que é muito previsível, né? Parece que quando não tem mais nada que te surpreenda, né? Você já sabe o que vai acontecer. E aí você sabendo o que vai acontecer, não tem graça nenhuma, né? Então esse foi o nosso primeiro desafio. Não foi fácil não tomar decisão, e vocês que estão por aí assistindo esse vídeo porque vocês querem mudar de país, vocês sabem o quanto é difícil, né? O quanto é difícil você abrir mão de tudo que você já tem para viver o desconhecido. Mas vale a pena. O segundo maior desafio, que mesmo depois de 5 anos vivendo aqui, continua sendo um desafio, é a língua, o inglês. O inglês não é a nossa primeira língua. A gente sabe falar inglês, a gente se comunica bem em inglês, mas nunca nós vamos viver plenamente em inglês. Nós viemos para cá com um inglês intermediário, mais para o básico do que intermediário, mas foi o suficiente para que eu tirasse a nota para vir fazer o college, para o Cláudio fosse fazer entrevistas de emprego, para a gente alugar esse apartamento, começássemos a trabalhar, colocar o filho na escola, enfim. A gente sempre se virou com esse inglês, sempre conseguimos, mas sempre fica faltando alguma coisa, sabe? Sempre te dá aquela um pouco mais de falta de confiança quando você quer falar alguma coisa no seu trabalho, quer expor uma ideia. Às vezes você tá numa roda de conversa e tá rolando brincadeira, você fica ali meio perdido. Você fica sem gração, porque se fosse no Brasil, você já saberia alguma coisa para falar. Você contaria alguma coisa engraçada, algum programa que você assistia e todo mundo assistia. E aqui não acontece isso, né? Porque toda a sua bagagem cultural tá em português. Então não adianta você querer falar, por exemplo, acho que já até comentei isso no outro vídeo, não adianta você querer falar sobre uma piada que o Chaves fez, que ninguém vai entender.
E às vezes a gente raciocina em português e quer fazer uma piadinha, só que aí você não traduziu direito, aquela tradução fica um pouquinho esquisita. A gente passa essas vergonhas aí de vez em quando, viu? Então, pelo menos no nosso ponto de vista, pode ser que as pessoas que vivem aqui há 15, 20 anos já superou isso. Já tem uma bagagem cultural suficiente para entrar numa roda em inglês com as pessoas que vivem aqui, que nasceram aqui. E conseguem dialogar e fazer piada e ser mais descontraído, mas isso não acontece com a gente ainda. E também tem outra coisa, né? Cada lugar que você vai, cada desafio que você passa, você tem que ter um vocabulário novo. Carro quebrou, vai no mecânico, um vocabulário. Dentista, outro. Cortar o cabelo. Os primeiros cortes de cabelo foi um desafio, porque tipo, você tá acostumado a falar no Brasil e aqui não é a mesma coisa. Então, é sempre um desafio. A língua é sempre um desafio. E o que a gente faz para ajudar nisso hoje é apostar em praticar, né? E hoje Sempre. Eu pratico com o Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês que você fala com professores nativos. E aí eles te ajudam exatamente no que você precisa. Como no meu caso, me ajuda com a fluência, sabe? Com o sotaque, falar as palavras da maneira correta. E eu recomendo demais essa plataforma. E tem um código de desconto aqui embaixo que você pode usar, que é do nosso canal. E não é porque tem esse merchan aqui que a gente tá divulgando, não. É porque realmente, antes de ter esse merchan, a gente já usava e realmente é um diferencial. Vale muito a pena. Você faz a primeira aula grátis aqui com esse código e aí ainda ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo aqui pro canal. Feito o merchan, bora voltar pro vídeo. O terceiro desafio, pra mim, especialmente, pro Cláudio também foi, mas é o período do college. O desafio pra mim foi porque eu vim pra cá com visto de estudos e o Cláudio com visto de trabalho. Então eu tive que ir pra faculdade depois de sei lá quantos anos que eu não tava mais estudando. E aí você volta a estudar com pessoas de outras idades e de outras culturas que têm sotaques diferentes do que você aprendeu no curso de inglês. Hábitos diferentes. E o college aqui, ele é full time, quer dizer que você tem aulas tipo das 8 da manhã às 6 da tarde, em horários, né, mesclados, mas é o dia todo, então você fica ali preso, né, com o college, a quantidade de trabalhos, a maneira que o estudo é aqui, que é diferente da do Brasil, que você tem que se adaptar, fora as outras preocupações, né, porque viemos com o Lucas que tinha 9 anos na época, então tinha todo aquele cuidado com ele, tinha que casar os horários para levar ele na escola, para pegar ele na escola, para ele não ir sozinho. Por sorte eu trabalhei à tarde. Isso. Eu entrava às 2 da tarde no serviço e a Sandra ia de manhã pro college. Eu tinha condições de levar o Lucas na escola, porque a escola do Lucas era das 9 às 4 da tarde. Então não tinha um horário que casasse certinho. Se eu não estivesse trabalhando à tarde, ia ser muito complicado. E aí a parte do Cláudio, que foi difícil, né, nessa época, é porque ele veio pra cá com visto de trabalho e a responsabilidade dele era trabalhar e pagar todas as nossas contas, né, todo custo mensal com esse trabalho, né, e se fosse um trabalho que ganhasse um salário mínimo, não daria. Não seria suficiente. A gente fez passou por tudo isso há 4 anos atrás, né? 3, 4 anos atrás, que foi quando eu estudei e o Cláudio, só ele trabalhava. Em média, o nosso custo mensal era uns $3.500, que hoje deve ser mais, né? Porque a gente já está desatualizado aí nesses valores. E um salário mínimo, para quem trabalha 40 horas aqui em Toronto, né, em Ontário, daria aí em torno de $2.200. Então, as contas não fecham. Não fecham, né? Por sorte, o Cláudio foi trabalhar direto na área dele. Praticamente direto. Trabalhei um mês no entry-level job, ganhei um salário mínimo. Enquanto isso, para respirar um pouco, né, para parar de gastar em reais. E enquanto isso eu fazia entrevistas na minha área. E um mês depois eu já tinha sido contratado e eu já estava trabalhando na minha área e isso daí salvou a lavoura. E já vamos pro 4 ponto, então, que é a vida profissional, que o Cláudio já vai começar contando aí os maiores desafios, assim, logo de começo. A vida profissional, assim como nós acabamos de falar no inglês, é um desafio muito grande também, porque apesar de eu ter conhecimento no que eu faço, cada detalhinho, cada peça, cada pequeno detalhe eu tinha que saber como falar isso em inglês. E não era tudo que eu sabia falar. A escola de inglês
não te ensina você falar tudo. Seu vocabulário é sendo construído vivendo. E o meu vocabulário profissional continua em construção, mas um pouco melhor agora do que no começo. E isso foi um desafio muito grande, porque eu tinha que demonstrar que eu tinha conhecimento, e aí quando você dá aquela titubeada na hora de se expressar, a impressão que eu tinha é que as pessoas já achavam que eu não sabia o que eu estava fazendo. E no começo é muito engraçado, porque às vezes você não tá com o vocabulário tão formado, eu fico com muita falta de confiança em falar, e a impressão que dá é que você não sabe trabalhar, né? E a pessoa quer te ensinar a abrir o Excel, sabe? Quer te ensinar coisas básicas, porque talvez você não tá demonstrando que você sabe o que você sabe por causa da maneira que você se comporta, o que você fala, mais ou menos isso, né? Talvez seja um grilo da nossa cabeça, mas a impressão que a gente tinha era isso em relação ao feedback que as pessoas do trabalho nos davam. E isso daí no começo foi um pouco amedrontador. Mas aí depois você começa a perceber que é questão de tempo, e a pessoa também não te conhece, você não conhece a pessoa, conforme vai passando o tempo, a intimidade vai crescendo, e isso passa. Mas eu acho que é natural acontecer esse tipo de impasse. Uma coisa que é bem diferente aqui também, que é um desafio, é o ambiente de trabalho, né? Não é igual ao do Brasil, é um ambiente de trabalho completamente diferente, tipo, o respeito das pessoas, como as pessoas se falam, o comprometimento das pessoas. Uma coisa que me dava um exemplo, uma coisa que me dava bastante agonia era trabalhar num escritório, o telefone da mesa do lado estava tocando desesperadamente, a pessoa não estava lá, e no Brasil, pelo menos na minha experiência, quando a pessoa não estava lá, você puxava o ramal e falava, olha, ele não está aqui, ou ele não veio trabalhar hoje. Aqui não. Ninguém atende o telefone do outro, o telefone toca desesperador ali. Outra coisa que acontece com frequência também é tipo um documento só uma pessoa faz, e aí quando a pessoa não vai, o outro fala assim, fulana não veio hoje, espera até amanhã. E parece que é tranquilo isso. E é normal, entende? Só que isso é a parte da diferença do mercado de trabalho, que é um desafio pra gente. Parece que a gente sempre tem que ter aquela responsabilidade de querer resolver todos os problemas. E no fundo, isso acaba sendo uma pressão muito forte em cima da gente. A gente sente essa responsabilidade. E aqui parece que não. Cara, você tem o seu tempo, aquela pessoa não pôde vir hoje, quando ela voltar, ela vai fazer. Se por um acaso ela demorar para voltar, seja lá por qual for o problema, o gerente, o supervisor vai arrumar uma forma de contornar o problema, vai distribuir o que tiver que distribuir, mas a coisa vai ser resolvida. Ou seja, aquele sentimento de carpinteiro do universo que a gente tem, querendo sempre aparar o cabelo de alguém, né? Isso daí acaba não acontecendo aqui. Aqui as coisas são muito mais divididas, departamentalizadas, né? As pessoas não se envolvem muito com o que é do outro, e é o desafio você se acostumar com isso. Mas aí com o tempo você vê que tá tudo bem, que é assim mesmo, e você se encaixa. Enrola. E na minha parte profissional ainda teve um desafio muito grande, que foi em relação à unidade de medida. Porque no Brasil eu a vida inteira trabalhei com a unidade de medida do metro, a métrica, né? E aqui a unidade de medida é imperial. No Canadá, na verdade, tem as duas, métrica e imperial. Mas na grande maioria, tudo é relacionado à polegada. E aí eu tive que me adaptar a como fazer medições em polegadas, cálculos em polegadas, inspeção em polegada, programar, eu sou programador CNC, em polegada. E como é que você demonstra para o seu chefe que você é capaz, sendo que nem a unidade de medida você domina? Isso foi um desafio muito grande. Em cada área, tenho certeza que todas as pessoas encontram dificuldades e demora um tempo de adaptação. É difícil, mas olha quantos brasileiros extraordinários trabalhando por aí no exterior e se dando bem, né? Se dando bem em suas carreiras. Então, é só pra falar pra vocês que é difícil, mas rola. Mas vai. E pra fechar esse assunto, uma coisa que eu sempre comento com a Sandra é que quando alguém te contrata, principalmente aqui, você que é imigrante, a pessoa vai ler o seu resumê, a pessoa vai ver a sua experiência profissional, vai ver a sua formação, as capacidades que você tem, e ela não vai te contratar sabendo que você vai entrar já sabendo 100% sobre aquilo que você vai ter que fazer.
Quando ela vê o seu resumê, ela olha ali e ela vê que você tem capacidade e competência para atuar naquilo que você vai ter que fazer. Então, não entre numa empresa com esse peso de achando que você tem que entrar lá e saber 100% do que vai ter que ser feito. Não, você tem conhecimento suficiente para desenvolver tudo que vai precisar. Mas isso vai levar um pequeno tempo, mas vai acontecer. Isso aí. E a nossa quinta dificuldade é a preocupação com a gente mesmo e principalmente com o Lucas, no sentido de estar bem, de estar saudável, de estar conseguindo lidar com todas as situações que podem acontecer por aqui. Principalmente a saúde mental. E aí você se preocupa com o quê? Seguro de vida, de ter um convênio médico. Inclusive, a saúde foi um dos pontos que nos ajudou a escolher vir para o Canadá, porque aqui, quando você vem com visto de trabalho, de estudo, você tem direito à saúde pública, né? Cada província tem as suas regrinhas, mas você tem direito em todas elas. E a gente também começou a pensar mais no como a gente se alimenta, se a gente se exercita, na nossa saúde mental, como o Cláudio comentou. A gente começou a pensar mais nisso. Porque aqui somos só nós três, nós temos bons amigos aqui, amigos maravilhosos. Mas quem tem que lidar com tudo que acontece com a nossa família é a gente. Somos só nós três. Nós somos o suporte do Lucas, o Lucas é o nosso auxiliador, né? E somos nós por nós mesmos. Então eu acho que hoje também, né, com a idade, eu acho que você tem que se preocupar mais com a sua saúde, não que nós somos velhos, somos super jovens, não é isso que eu tô falando, não tô dizendo isso. Mas é que a gente se preocupa mesmo, né? Eu já passei por muito período de... Todos nós, né? Mas pra mim foi mais forte. Períodos de ansiedade, períodos de, sabe, muita preocupação, depressão, de tentar se levantar assim e achar motivação em continuar fazendo as coisas, e a gente valoriza muito a nossa saúde hoje em dia. Hoje em dia a gente pensa muito bem o que a gente quer comer, pensa muito bem em exercitar o nosso corpo, pensa muito bem nas informações que a gente absorve, porque isso talvez seja o maior mal que a gente tem hoje em dia, essa saúde mental. A gente entra num redemoinho de informação negativa, de comentários negativos, de fake news, de comentários maldosos e notícias agressivos. Ruins, né? Notícias ruins num contexto geral. A gente já tem tanto para se preocupar. Por exemplo, nós três aqui somos só nós três. Eu me preocupo se o Cláudio vai chegar em casa, se a gente vai estar saudável, se tem uma nevasca, como vai estar a preocupação nas estradas. Já tem tantas coisas que a gente não pode controlar, que a gente tem que se preocupar com isso. E o que a gente pode controlar, que é tudo isso que o Cláudio está falando, a gente vai filtrando cada vez mais para ter condições de vida melhor. A pergunta primordial é: essa informação é relevante para a minha vida hoje? Eu vou ter alguma atuação nisso, né? O que eu fizer vai fazer um impacto muito grande com essa informação? Se não não tem a menor necessidade de absorver isso. E cada vez que você absorve uma informação desnecessária, você pode até falar que você tem controle, mas dentro da sua mente essa informação vai ficar lá ruminando, e isso causa um mal que a gente nem percebe. E se esse vídeo foi importante pra você, só te trouxe coisas boas, alegria, considere se inscrever no canal. Opa, isso aí. Dá um like nesse vídeo. Foi um vídeo tão curtinho, foi rápido, não foi? Foi rapidinho. Mas aí, complementa, né? Se você tem mais algum ponto que foi desafio ou que você acha que é desafiador, ou se você quiser comentar qualquer coisa aqui embaixo. Compartilha a sua preocupação aqui com a gente, quem sabe a gente traz num próximo vídeo, porque essas são as que a gente conseguiu pensar, mas com certeza tem mais, viu? Exato. Se você tem alguma coisa que você acha que vai ser desafiador, que a gente não comentou, deixa aqui embaixo no comentário. E não esqueça de dar uma belengada no sininho ali. Pra você ver a gente na semana que vem, pra você saber quando o nosso vídeo entra no ar na semana que vem. É isso aí. E se você deu aquele like lá no começo e se arrependeu, acha que o vídeo não valeu a pena, não tem problema não. Pode deslicar e a gente não vai ficar triste não. É importante a gente levar essa informação até você. Mas deixa o like lá, não vai te custar nada. E se você chegou até aqui e não tinha dado o like ainda, pô, só dá uma clicada. Não paga nada. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, tchau. Tchau.